Segunda-feira para lá de agitada no Vasco da Gama, com relação à situação de contratações. A gente vai explicar essa situação do Cuesta, atleta colombiano. Acabou de sair uma informação sobre a situação do atleta no Spartak. A gente vai explicar toda essa situação, porque a gente tem uma atualização vinda da Colômbia sobre o destino do atleta. Perfeito? Bom, a gente também vai falar aí sobre atualizações com relação a outros atletas que estão por chegar aqui no Rio de Janeiro. E, claro, a gente vai falar muito também sobre a situações aí de venda envolvendo dois atletas do Vasco da Gama. A gente vai falar muito sobre essa situação e o dia do Vasco da Gama aí no futebol. Eu peço a você que não é inscrito para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Pessoal, vamos começar falando aqui das coisas de dentro de campo, porque hoje o Vasco deu folga aí para os atletas, perfeito. O Vasco da Gama que amanhã aguarda o sorteio aí da Copa do Brasil para conhecer o seu adversário. Amanhã, dia 12, tem um sorteio aí das quartas de finais. A gente também vai saber se o Vasco vai fazer a primeira partida no Rio ou fora do Rio de Janeiro. A gente, amanhã, tem a reapresentação dos atletas, paralelamente a isso, já para a partida aí contra o Santos, que vai acontecer no próximo domingo, lá no Morumbi. Isso mesmo. Bom, a gente fala aqui sobre saída de jogadores aí, porque a situação é a seguinte: a gente tem duas situações muito quentes envolvendo saída de jogador. Hoje, pela parte da manhã, eu disse que o Vasco da Gama tem uma proposta do Girona, da Espanha, pelo jogador Piton. Perfeito? Hoje, na parte da tarde, sai uma informação de que o Milan da Itália teria atravessado essa negociação entre Vasco da Gama e Girona, um dos maiores times italianos, querem contar aí com os serviços, com o trabalho do nosso bravo atleta, o Lucas Piton. Paralelamente a isso, corre a situação de João Vitor. E a situação é a seguinte, pessoal, muita gente dizendo aí, que o Vasco não vai vender. Não tem jeito, pessoal. O Vasco pagou 8 milhões de euros no João Vitor, junto ao Benfica. O Vasco não vai recuperar esse dinheiro. Não vai recuperar. João Vitor já era para ter saído do Vasco da Gama quando houve a proposta no começo do ano da equipe do Cruzeiro por 6,5 milhões. E prova que não vai chegar nada maior por isso, com relação ao João Vitor, que a proposta que o clube russo está fazendo é de 4,5 milhões de euros. Mesmo que o Vasco perca dinheiro nessa negociação com relação ao João Vitor, o Vasco vai fazer uma economia muito grande com relação a salários.
O jogador ganha R$ 910 mil, certo? O Vasco ia se livrar de um peso, de uma carga muito grande para investir em outro atleta. Pois bem, vamos falar aqui sobre a situação envolvendo reforços, tá? Vamos começar aqui pelo ataque, a situação do atleta Carlos Andrés Gomes, porque o jogador segue nas tratativas aí de troca de documento para que seja apresentado ao Vasco da Gama. Conforme eu disse na parte da manhã, já foi pago o valor referente ao empréstimo do jogador, falta a parte de documento, certo? Tem que ser feita essa parte aí de documento para que o jogador seja apresentado pelo Vasco da Gama. Bom, mais uma situação que a gente passa para vocês é com relação à situação envolvendo zagueiro. Agora, na parte da tarde, surgiu uma informação até irresponsável, tá? Para tumultuar o ambiente aqui do Vasco. Surgiu uma informação que o Spartak teria feito a cobertura, cobriu a proposta do Vasco. Essa informação saiu logo ali, ó, às 15h26, tá? Essa informação acabou chegando lá na Colômbia, tá? E a imprensa colombiana já desmentiu essa fake news, tá? Pode acontecer uma reviravolta? Pode, futebol é futebol. Mas a imprensa colombiana já desmentiu essa situação e coloca da seguinte forma aqui, ó. Vamos colocar para vocês como que a imprensa colombiana recebeu essa notícia. Interessado em Carlos Cuesta, Spartak ainda não apresentou proposta, tá? É essa a situação. O Vasco ali já acertou, inclusive, ó, a informação que saiu às 15h25, logo depois dessa, tá? Lá da imprensa colombiana. E o seguinte, o Vasco já acertou, inclusive, a parte de salário com o jogador. Perfeito? O jogador vai ganhar R$ 1 milhão aqui no Vasco da Gama. O Vasco vai pagar € 1 milhão aí pelo empréstimo do jogador com uma opção de compra, tá? Havendo mudanças, a gente vai falar para vocês. Tem muita gente querendo se aparecer nesse momento aí, tirar uma casquinha do momento que não é bom. Mas vindo de quem veio, né, que erra tudo, a gente fica até contente. Bom, o seguinte, mas a gente fala aqui também sobre a situação de mais dois jogadores, que é o Léo Duarte. O Vasco segue negociando aí para trazer o jogador. Não é uma contratação fácil, tá? Não é uma contratação fácil, mas o Vasco segue as tratativas para poder trazê-lo. E o seguinte, o jogador quer retornar ao Brasil. O Vasco está se movimentando para poder trazer esse atleta, porque o Vasco vai precisar de dois zagueiros. A mesma coisa é a situação do Iconê, jogador aí que atua lá na Fiorentina. Inclusive, esse jogador aí, o Admar, está negociando já a situação referente ao contrato do jogador. O tempo ali de contrato e a situação ali de salários do atleta, uma vez que a Fiorentina já deu o aval para o Vasco da Gama fazer a contratação. Essas foram as notícias do Vasco da Gama. A gente, na parte da noite, na live das 21h30, a gente vai atualizar tudo para vocês, havendo mais alguma atualização. Agradeço pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.